Olá, Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Quero trazer uma palavra que está no livro de Ezequiel, capítulo 32, do versículo 1 em diante, que a palavra de Deus diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, ouve duas mulheres filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua juventude. Ali foram apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Oola, a mais velha, e Oliba, a sua irmã. Foram minhas. Olha o que o Senhor diz aqui, ó. Foram minhas. E tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria é Oola, e Jerusalém Oliba. Prostituiu-se Oola sendo minha, enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavalheiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devastações com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles a quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou. Sua prostituição que trouxe do Egito não abandonou, porque com ela muitos se deitaram na sua juventude, apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua prostituição. Portanto, a entreguei na mão dos teus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamorará. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram a espada. Ela se tornou um provérbio entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isso, sua irmã Oliba corrompeu, e seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as da sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos governadores e dos sátrapas, meus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados a cavalo, todos jovens de cobiçar. Vi que tinha contaminado o caminho de ambas, era o mesmo. Então aqui o Senhor fala sobre o resultado de uma pessoa que se corrompe e se prostitui. Aqui o Senhor fala que elas eram dele, e aumentando a sua prostituição, o Senhor os entrega. E você vê, é exatamente assim. A pessoa despreocupada, como diz a palavra no livro de Jó 32, a pessoa despreocupada, ela despreza a calamidade, achando que aquela só sobrevém sobre aqueles cujos pés estão vacilantes. Então você vê que a pessoa ela não precisa estar fazendo o que é errado para a calamidade chegar até a vida dela. Eu falo no caso de Jó, mas aqui não. Aqui ela se prostitui e Deus a entrega. E você vê que quando elas são descobertas, a fatura chega. E exatamente assim a pessoa, quando ela não está satisfeita com o relacionamento e ela procura algo diferente, ela procura pessoas diferentes, e ali no momento ali é normal, mas quando tudo é descoberto, aí é o momento do juízo, como essas daqui. E a Bíblia fala mais,
No 16, ela se enamorou deles ao lançar sobre eles os olhos. Ele lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então viram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores e a contaminaram com a sua prostituição, e ela se contaminou com eles. Então afastou-se deles a alma dela. Assim, pôs a descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma da sua irmã. Então você vê que mesmo Oliba vendo tudo aquilo que a sua irmã passou, aquilo não foi o bastante para a vida dela. Aquele juízo, que aqui se você estudar mais a palavra, a Bíblia diz que foi requintes de crueldade o que fizeram com ela. Mutilaram partes do corpo dela, porque ela foi descoberta. Ora estava com um homem, ora estava com outro, ora estava num relacionamento, ora estava com outro. E a Bíblia dá relatos de que o requinte de crueldade foi tão grande que não foi o bastante para que a sua irmã, ela se comovesse com aquilo. E a Bíblia fala que os atos dela foram piores. Não serviu de exemplo a atitude da irmã. E você vê, quando Deus ele entrega uma pessoa a uma certa situação, quando Deus ele entrega uma pessoa a um determinado juízo, é porque já passou dos limites, já passou. Ora a pessoa ela está no caminho com alguém, ela está a caminho de um relacionamento, ela está a caminho de viver algo diferente, de viver algo estrondoso, de viver um relacionamento na bênção. Nos dias de hoje, ora a pessoa está no caminho com alguém, ao mesmo tempo está falando com outra pessoa, mas aqui foi diferente, o juízo era diferente, eram tempos diferentes, mas hoje não, hoje tem uma escolha. Hoje o Senhor ele nos dá uma mudança. Hoje o Senhor ele nos dá esse escape. A Bíblia diz que Deus ele não tenta ninguém e por ninguém ele pode ser tentado. A Bíblia fala que Deus ele não dá a tentação para uma pessoa, ao menos que a pessoa ela possa suportar. Deus jamais ele vai permitir que nós vamos passar por uma situação que não podemos suportar. Mas aqui havia uma escolha. Mas aqui já havia um aviso. O que a irmã dela passou já era um sinal para ela. Ainda havia tempo dela se recuperar, dela mudar, dela seguir um caminho diferente, dela deixar a prostituição, dela viver algo diferente para a vida dela. Já era um exemplo, aquele juízo. A Bíblia dá relatos aqui, se você estudar na palavra, os seus amantes a encontraram, um descobriu a contaminação do outro, e aí todos se uniram e fizeram juízo sobre aquela situação, não suportaram aquele momento. Então eu falo para você hoje, qual é a decisão que você toma hoje? Qual é o exemplo para a sua vida hoje? A Bíblia diz que uma pessoa, quando ela se prostitui, ela peca contra si mesma, ela peca contra o seu próprio corpo. Então você vê que não é Deus que tem esse acesso sobre a vida da pessoa, é o livre-arbítrio. Mas só que os juízos foram cometidos, os juízos foram executados, os juízos foram feitos, mas não foi o bastante para que ela se arrependesse. Não foi o bastante para que ela tomasse uma decisão, ela vendo a sua irmã sendo mutilada, tendo os seios arrancados, passando por
tamanha crueldade por ter se prostituído, os seus filhos arrancados, levados, e não foi o bastante para ela. Qual relacionamento que você está hoje? Qual é a decisão que você toma hoje diante dessa palavra? Você vai esperar ser descoberta? Você vai esperar ser descoberto para você mudar? Não é o bastante a palavra para você? Toma essa decisão hoje. Pega essa palavra. Abra mão dessa situação. Saia disso enquanto é tempo. Não espere ser descoberto. Não espere ser descoberta. Saia enquanto é tempo. A Bíblia diz que aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que as esconde, aquele que esconde as suas transgressões, não prosperará. Mas aquele que as confessa e as deixa, alcança misericórdia. É o que poderia ter acontecido aqui. Se ela confessasse, se ela não escondesse, talvez tinha havido uma certa misericórdia para a vida dela. Talvez tinha tomado um outro rumo, um caminho diferente. Talvez ela poderia estar vivendo algo diferente, se purificado, seguido uma nova história, um novo rumo. É forte demais a palavra, mas é algo que ninguém prega. É algo que não tem importância, mas para Deus tem. A única coisa que afasta a pessoa de Deus, o homem de Deus, é o pecado, é a prostituição. É algo abominável a Deus. É a prostituição. Talvez se ela tivesse se arrependido, talvez se Oliba tivesse visto o juízo que a sua irmã passou, tudo aquilo que ela passou, talvez ela teria tido um final diferente, mas as duas foram destruídas pelo mesmo erro. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Toma posse dessa palavra, assuma uma direção, assuma um novo caminho hoje, assuma essa nova mudança, em nome do Senhor Jesus.